Aperta e segura onde tem uma bolinha. Boa noite. Boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Meu nome é Edivânio, para quem não me conhece. Já estive aqui uma outra vez, um bom tempo. E recebi um convite para estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Eu estou gravando porque eu tenho um canal no YouTube. E para quem quiser assistir as pregações que eu posto lá, é Missionário Edivânio, tá bom? Aí eu coloco algumas pregações. É recente o canal e esse é o segundo vídeo. Eu vou também fazer a semana de oração jovem, né? Então todas as ministrações também vou colocar lá, tá bom? Que Deus nos ajude para isso e que Deus nos abençoe. Se tem algo para a gente divulgar nas redes sociais, é a palavra de Deus. Então compartilhe lá, assista o vídeo, tá bom? Missionário Edivânio. É assim que me conhecem aí fora. Aí eu coloquei esse nome para poder ficar mais. Edivânio. Então, se a gente tem que divulgar algo, tem que ser a palavra, né? A palavra de Deus, para que Jesus volte logo. Amém? Meus amados, nós iremos fazer uma oração e na sequência, ou já pode abrir no livro de Lucas 17. E na sequência nós iremos orar. Podem abrir em Lucas 17. Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. Lucas 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. Amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, porque aqui estamos. Iremos abrir a tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Amém. Fale aos nossos corações, nos abençoe, nos capacite, também nos prepare para o céu. Nos ajude a compreender, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Nós nos colocamos em tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém? Meus amados, nós hoje iremos estudar a palavra de Deus em Lucas 17, a partir do verso 20. E o tema desta noite é a vinda do reino e o juízo de Deus. Verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 2: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. 23. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. 24. Porque assim como o relâmpago que fuzila ou brilha, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, ou assim será no dia do Filho do Homem. Mais importa, 25, que primeiro o Filho do Homem ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aí ele continua, verso 26: assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Também o mesmo aconteceria nos dias de Ló, ou aconteceu. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, o 29, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu
a todos. Último verso, o verso 30, ele diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos lá, irmãos, para o contexto, para que nós possamos entender. Primeiro, Jesus ele foi questionado sobre o reino de Deus pelos fariseus. Os fariseus eram homens religiosos da época, que eram especialistas das leis de Moisés. Além de guardar, eles, além de ensinar também e guardar, eles colocavam um peso muito grande sobre a lei de Moisés. Mas eram observadores da lei. Então eram homens que entendiam de Bíblia, de profecia principalmente. Então eles chegaram em Jesus e disseram assim: Senhor, quando virá o reino de Deus? Citando isso porque criam eles que Jesus, se é que era o Messias, então me diga quando virá o reino de Deus. Jesus disse assim: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Já para os discípulos, Jesus respondeu diferente. Disse assim: o reino de Deus vai vir como um relâmpago, que se mostra do Oriente ao Ocidente. Ele quer dizer, para vocês, os discípulos, o reino de Deus vai ser visível, todo olho o verá. Para os fariseus, ele disse assim: para vocês, o reino de Deus está dentro de vocês. Qual é o contexto aqui? Por que os fariseus eles questionaram Jesus sobre o reino de Deus? Simples, bem simples. Os dois grupos, os fariseus e os discípulos, eles entendiam que o reino de Deus viria em sua época. Os fariseus entendiam pela profecia. Os discípulos provavelmente entendiam porque era conversa, era o boato, era o que a igreja pregava na época. Em cima de quê? Olha só. Abram no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, fala de uma profecia. Daniel, depois do livro de Ezequiel. Daniel 2, o verso 44, é o que nós iremos ler. Mas Daniel capítulo 2, fala da profecia da estátua. Lembra do sonho de Nabucodonosor? A estátua tinha 2, o verso 44 é o que nós iremos ler. 2:44. Essa profecia apontava para 4 reinos terrestres e um reino celestial. Tá bom? Quais eram os 4 reinos terrestres? Pela profecia de Daniel 2, pela estátua, era o metal, eram 4 metais, O primeiro metal, que era a cabeça de ouro, representava o reino de Babilônia. O segundo metal, que era o peito, a prata, que representava os medo-persas. Depois o quadril, que era de bronze, que representava a Grécia. E o quarto metal, que era o ferro, as pernas, que representava Roma. Olha a visão dos fariseus. Verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O que a profecia está dizendo, irmãos? Que iria ter 4 reinos dominando o mundo nessa sequência, tá bom? Dos metais. E o 5º seria o quê? O reino celestial. Lembra da estátua e vem a pedra e que é cortada esse auxílio de mão humana e cai na estátua e eles quebram toda a estátua? Essa era a profecia. Só que o fariseu entendeu o quê? Que essa profecia tinha que ser cumprida nos seus dias. Por quê? Porque o 4º reino da estátua, que era as pernas de ferro, já era Roma. E quem estava no domínio quando Jesus nasceu e nesse momento que eles questionaram o reino? Roma. Então, se Roma estava dominando o mundo na época, o fariseu entendeu: opa, o 4º reino. Qual é o próximo? O reino celestial. Então, Senhor,
Quando virá o reino? Se nós estamos no quarto da estátua, quando virá? Aí Jesus disse assim, olha, para vocês, não é visível, está dentro de vocês. Então, eles estavam entendendo a profecia errada. É lógico que nós sabemos que a profecia de Nabucodonosor, dos 4 reinos, nós sabemos que no tempo do fim, o reino quarto, Roma, vai se juntar com outro poder, um religioso e um político, quarto reino, e sim vem o reino de Deus, que é, como Jesus explicou, para os discípulos. Ele vai ser visível, todo o olho o verá. Quando vos disserem, está em tal lugar, não vá. Não vá, porque não é. Mas, quando ele apontar no céu, nas nuvens do céu, aí sim, esse é o reino, vindo para dominar o mundo. Entenderam? Essa era a visão dos fariseus. Então, Jesus explicou da maneira certa para os discípulos. Para os fariseus, Jesus disse, vocês têm que sentir, o reino tem que estar dentro de vocês. O que Jesus quis dizer? Eu estou aqui, vocês não percebem que eu sou o Messias, o Filho de Deus? Vocês têm que sentir, é algo de dentro para fora. Entenderam? Só que para os discípulos tinha uma dúvida também. Eles sabiam, ou eles entendiam que o reino de Deus viria também. Seria o 5º depois dos romanos. Olha só, abram uma palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24 de Lucas, 24, o verso 21. Lucas 24, 21. Essa situação que nós iremos ler agora, vocês sabem, Jesus tinha sido ressuscitado ao 3º dia, e os discípulos desanimados e tristes por tudo que tinha acontecido, eles receberam a notícia das mulheres que Jesus tinha ressuscitado, mas meio que não acreditaram porque não viram. Mas a conversa surgiu no meio dos discípulos, e eles estavam de caminho a Emaú, 2 deles, e aparece Jesus entre eles e pergunta assim, por que estáis tristes? Aí eles disseram, só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus disse assim, o quê? O que foi que aconteceu? Aí eles começam a relatar o que aconteceu com o Messias, com Jesus, e eles dizem o seguinte, sobre isso, o 21, capítulo 24 de Lucas, verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele, o Messias, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Qual era a decepção também dos discípulos? Eles esperavam que Jesus, o Messias, iria redimir Israel. Porque quem estava dominando? Era o jugo romano. Então eles esperavam também que nem os fariseus. Porque eles tinham ouvido falar, era essa conversa. Eles também esperavam. Olha no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Aí depois de João, Atos, capítulo 1, o verso 6. Atos 1, verso 6. Mesmo Jesus ressuscitado 40 dias entre os discípulos, ensinando para eles ou preparando para o derramamento do Espírito, olha o que eles questionam também. Verso 6, Atos 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Não é essa a dúvida, irmãos? Sobre o reino? Senhor, será esse o momento ao qual o 5º reino irá dominar o mundo? Aí Jesus responde, que não compete a eles conhecer tempo ou épocas. Mas o detalhe, irmãos, é que os fariseus e os discípulos tinham dúvida sobre o reino de Deus. Essa era a dúvida, tá bom? Só que os fariseus, eles sabiam muito de profecias. Por exemplo, não precisa abrir, mas lá no livro de Mateus, capítulo 2, nós sabemos que a partir ali do verso 6, 4 ou 6, nós sabemos que era o nascimento de Jesus, e os magos vieram visitar
o rei dos judeus, o nascimento do rei dos judeus. Aí Herodes, ele fica sabendo e vai para os fariseus, para o pessoal do templo e diz assim: vocês não sabiam que o rei iria nascer, o Messias? Aí eles disseram: sim, sabíamos. E cita até uma profecia, lá em Mateus capítulo 2, verso 6, ele cita uma profecia, 5 e 6. Então eles sabiam, irmãos, do nascimento do Messias, mas entendia que, quando ele viesse, iria tirar o jugo romano de sobre eles, o reino iria dominar. Então entenderam errado, tá bom? Mas sabiam de muitas das profecias. O outro detalhe, irmãos, que nós percebemos, é que Jesus disse assim: olha, eu há de padecer na mão dessa geração. Aí ele cita alguns exemplos, ou 2 exemplos, melhor dizendo. Lembram dos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até vir um dilúvio e pegaram a todos. Lembram também da história de Ló? Irmãos, o interessante dessas 2 histórias é que, primeiro, Jesus ele explica sobre o reino, a sua vinda dos discípulos. Depois, ele pega essas 2 histórias, e é lógico que nós temos vários exemplos dessas 2 histórias. Nós pegamos só essas 2 assim, nesse sentido. A história de Noé, ele pregou uma mensagem de juízo, por 120 anos pregando, de juízo. Tá bom? Então, por 120, como estava a geração de Noé? Zombando da mensagem de Noé. Tá bom? Zombava, literalmente. Não aceitou a mensagem de Noé. Então, Noé pregou com a sua família. Assim, Noé não só pregava falando, irmãos, pregava na prática, porque construiu uma arca daquele tamanho, em um lugar aonde não chovia até o momento. Era uma mensagem totalmente oposta. Então, por isso que foi zombado, desprezado, rejeitado a mensagem de Noé. Tá bom? Mas Noé foi fiel até o fim, pregou o que Deus pediu. Na outra situação de Ló, lembram lá de Gênesis, no capítulo 18 e 19? Lembra no capítulo 18 que chegam 3 anjos para falar com Abraão? Vocês lembram? Diz que um dos anjos ficou com Abraão, enquanto 2 foi a cidade de Sodoma e Gomorra. E esse que ficou com Abraão, ele diz assim: olha, Abraão, eu vim trazer umas boas novas para ti. Quais as boas novas? O nascimento do filho de Abraão, de Isaac. Essas eram as boas novas. Mas aproveitando a viagem, este que fica com Abraão, que a própria Bíblia diz que é o Senhor, então nós entendemos que era Jesus falando com Abraão, um dos anjos. Então esse que ficou com Abraão disse assim: olha, aproveitando a viagem, eu irei fazer algo com a cidade, mas eu vou ocultar aos teus ouvidos. Aí Abraão percebeu o que iria acontecer. Aí o verso continua dizendo assim que o Senhor iria fazer Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles tinha subido ao céu, e ele queria vir para ver se realmente era aquilo que se passava. E Abraão começa a questionar o Senhor, dizendo: Senhor, mas se tiver 50 justos na cidade? Por amor aos 50, diz o Senhor, eu não destruirei. E se tiver 45, 40, 30, 35, e assim vai, tá bom? Até 10. Tinha 10 justos na cidade? Não tinha, porque foi o questionamento de Abraão. Enquanto isso, foram 2 anjos na cidade para tirar Ló da cidade. Nós sabemos do contexto da história que o povo da cidade queria invadir a casa de Ló e abusar desses 2 anjos, ao ponto dos anjos verem tudo aquilo e ver uma urgência de Ló sair de lá com a sua família. Então ele disse: Ló, reúne as suas famílias, os seus parentes e vamos embora, sai daqui, porque vai cair fogo do céu. A Bíblia diz que Ló meio que duvidou, meio que deu risada, né? Você pode entender como meio que zombou um pouco dos anjos. Os anjos, a Bíblia diz no capítulo 19, que os anjos tiveram que segurar na mão de Ló e arrastar ele para sair da cidade. Então o que Jesus quis dizer
a sua vinda, o reino vai ser visível, e essas duas gerações. O que ele quis dizer? Nessas duas gerações, primeiro ele disse assim, ó, eu vou ser zombado, vou ser escarnecido por essa geração, vou ser rejeitado por essa geração, vão zombar de mim, essa geração vai fazer primeiro comigo. Na outras gerações passadas, nas duas que Jesus citou, também houve a mesma coisa. E o primeiro, quando Noé pregou, a geração zombou. Quando o anjo disse, Ló, sai da cidade, Ló meio que não acreditou. O que Jesus quer dizer com esses dois exemplos? Que a nossa geração vai passar também por isso. Porque ele completou no verso dizendo assim também será na vinda do Filho do Homem. Então vai vir o reino, sim, na nossa geração, mas antes de vir o reino, muitos vão zombar. Muitos vão zombar. Olha o que diz a Bíblia no livro de 2 Pedro. Pode abrir em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 3, vamos ler o 3 e o 4. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 3. Diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. O verso 4 vai dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde os dias, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que Pedro está dizendo? Que nos últimos dias virá escarnecedores. O que é escarnecedores? Ou escarnecer? Se você procurar no dicionário, é zombar. Então vai vir zombadores nos últimos dias, com seus escárnios, com as suas zombarias. Entenderam? Então Pedro está dizendo que nos últimos dias vai vir zombadores. Irmãos, é bem claro a palavra, lá no livro de Gálatas diz assim, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. Podemos zombar de Deus? Não, mas Pedro está dizendo que nos últimos dias, mediante bem perto da vinda do Filho do Homem, muitos estariam zombando da mensagem. O que é zombar para mim e para você? Ah, irmãos, a gente está pregando, o povo está aí no mundo, está festejando. Não, irmãos, vamos pensar aqui dentro, que é melhor. Tá bom? Se a gente ficar focado no que está acontecendo lá fora, a gente acaba perdendo a nossa salvação. Porque a mensagem está dita para quem, irmãos? É para nós ou para eles lá fora? Para nós, que nós estamos aqui. Eu preciso ouvir. Há uma urgência para eu me preparar para o reino que há de vir e vai ser visível. Todo o olho o verá. Todo o olho verá. Como pode eu estar dentro da igreja zombando dessa mensagem, irmãos? Quando eu não estou me preparando. Quando eu não dou urgência à mensagem da volta de Jesus. Quando eu não vivo como se Jesus fosse voltar amanhã para mim ou hoje para mim. Quando eu vivo relaxadamente. Quando eu vivo, irmãos, segundo as minhas próprias paixões, os meus próprios desejos. Eu não dou prioridade na vinda de Jesus. Muitos de nós estamos zombando da volta de Jesus. Zombando. Sabe por quê? Porque nós não damos a prioridade que Jesus pede para mim e para você. Lembram do terceiro mandamento, lá em Êxodo? Não precisa abrir, 20, verso 6, o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Esses dias eu estava falando com os jovens,
E muitos responderam o seguinte: tomar o nome de Deus em vão, tudo fala Deus. Se eu estou saindo ali fora e quase sou atropelado, ai meu Deus. Se eu estou aqui e quase caio daqui, ai meu Deus. Eu disse, não pode ser isso. Antes falar o nome de Deus. Já pensou em tudo, eu falar, ó diabo, diabo. Então antes Deus. Então não seria isso que o mandamento está dizendo. O que é tomar o nome de Deus em vão? É quando eu me digo ser um cristão e represento mal este nome, porque já não é o meu. Paulo disse assim, já não sou eu, mas quem vive, e sim Cristo vive. Ele representava quem? Ele mesmo ou Cristo? Cristo. A quem você representa hoje, irmãos? A você ou a Cristo? Cristo. Você representa Jesus. Alguém tem que enxergar Jesus em você lá fora. Então, quando eu digo que sou um cristão, eu tenho que representar o nome de Deus. Se eu não estou representando, eu estou levando o nome dele em vão. Em vão. Seria isso uma zombaria de Deus? Seria. Meus amados, nós temos uma mensagem clara para a nossa igreja. Uma mensagem pura de salvação. Eu não posso zombar de Deus depois que eu conheço essa mensagem, irmão. Nós estamos sendo incomodados pelo poder do Espírito. O Espírito Santo está chamando para você ser santo, separado, diferente. Se eu não sei pregar em cima de um púlpito, se eu não sei pregar dando estudo, que eu pregue com a minha vida, que a minha vida represente Jesus lá fora. Amém. Que a minha vida diga quem eu sou. Se eu sou um adventista do sétimo dia, pelo que eu vivo, pelo que eu falo, pelo que eu como, pelo que eu visto, eu tenho que pregar a mensagem adventista. Se eu sou um cristão de uma outra denominação, viva a mensagem que você aprendeu. Viva! Quando o reino voltar, os seus escolhidos, os reunidos, que Jesus vai reunir, o seu povo não vai ser uma igreja física, vai ser um povo que honrou e glorificou o nome de Jesus durante a nossa passagem aqui na terra. Então, se eu estou dizendo que sou adventista do sétimo dia, eu tenho que honrar o nome de Deus, porque é Deus que nós aprendemos aqui dentro, irmãos. Nós temos uma mensagem de saúde, e muitos de nós estamos deixando de comer o que Deus está pedindo. Isso é zombar de Deus. Nós temos uma mensagem pura de como me vestir, de como me comportar lá fora, o que falar, o tipo de amizade que eu tenho que ter, o que eu estou assistindo, o que eu estou postando nas redes sociais. Hoje, irmão, está uma febre postar nas redes sociais. Febre. Você quer saber do irmão o que ele está fazendo? Olhe nas redes sociais, que ele vai postar alguma coisa. Agora, já pensou se todos nós tivéssemos a disponibilidade, a vontade e a coragem de divulgar Jesus nas redes sociais? Será que Jesus já estaria apontando nas nuvens do céu, irmãos? E voltando? Eu vejo muitos dos meus irmãos postando de tudo, menos dizendo ou vivendo a mensagem do advento, da volta de Jesus. Está sério, irmãos? Se Deus deu a tecnologia ou ela nos alcançou, é para que nós possamos divulgar Jesus. Lá no livro de João, chegaram 2 discípulos de João Batista dizendo assim: João, olha, sabe aquele Jesus ao qual tu batizou no Jordão? Agora está batizando, João. A Bíblia diz que Jesus não batizava e que batizava dos seus discípulos. Mas o diabo usou esses 2 homens para falar mentira para João Batista. Sabe a resposta de João, irmão? Qual foi? João disse assim: desde quando disse eu que eu era o Messias? Desde quando disse eu? Ele é o Messias. João disse assim: ele tem que aparecer, não sou eu. Antes ele cresça e eu diminua. Meu amado, se eu sou um cristão, se eu estou representando Jesus, quem tem que aparecer mais? É o Edivânio ou Jesus? Jesus. Ah, mas eu cortei o cabelo diferente. Redes sociais. Quem está aparecendo, irmão? É Jesus? Esses dias eu viajei para o Rio de Janeiro, a Arraial do Cabo, um lugar muito belo. Ali atravessando a ponte Rio-Niterói, não avisei para minha família, para meus pais, que eles são de idades e eu aplico insulina todos os dias deles, mas deixei alguém para fazer isso e viajei.
Falei que era rápido, né? Fui na sexta, voltei no domingo. De repente, volto no domingo, eu passando na minha mãe. Minha mãe falou, olha, você estava no Rio de Janeiro? Eu falei, misericórdia. Aí eu fui, mas foi rapidinho. Ah, porque eu vi as fotos. Meus amados, é isso que nós estamos fazendo, divulgando algo desnecessário. Desnecessário. Havia necessidade de alguém postar minha foto, dizendo que eu estou no Rio de Janeiro, momento meu e da minha família. Aí eu cheguei em casa, fiz uma comissão, reuni a galera, vamos conversar sobre isso. Nunca mais postem o que eu estou fazendo na minha hora de lazer, porque o povo saiba. Façam isso. Então é isso que nós estamos fazendo, irmãos. Vamos divulgar Jesus. Vamos ajudar aquele que divulga também Jesus. Ah, o irmão divulgou? Calma aí, eu vou jogar também nas minhas redes sociais. Ah, calma aí, eu vou jogar no status. E assim vai, irmãos. É simples divulgar Jesus. É simples representar Jesus. Querer representá-lo. Mas Pedro disse que nos últimos dias viriam zombadores, escarnecedores, iriam andar segundo as suas próprias paixões. Isso, irmãos, é andar fazendo a sua vontade, o que você quer. Ah, eu fui na pizzaria, foto, status. Ah, eu fui na praia, foto, status. Ah, eu cortei o cabelo. Ah, hoje eu vou para a igreja com um vestido diferente, status. Ah, eu vou para a igreja hoje com a roupa diferente, status. Entende, irmãos, como é que está? Essa é a nossa realidade. Aí nós queremos que Jesus volte. Nós queremos um céu que está preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Eu não aguento mais esse planeta, eu não aguento mais o pecado. Irmãos, Jesus disse que os dias próximos da sua volta estariam como essas duas gerações. Você já chegou a comparar? Esquece a geração de Noé, vai só para de Ló. Compare essa geração com a nossa. E veja como é que está, irmãos. Comia ou bebia, ou casava, cigarros em casamento. Veja como é que está. Não preciso nem falar. E há de você, se você for contra. É processo na hora, irmãos. Está fácil? Agora, em vez de eu divulgar Jesus, que foi para isso que eu fui chamado, eu divulgo eu, a minha família, o carro novo que eu comprei. Está difícil, irmãos. Infelizmente. Ah, mas é os jovens. Não é os jovens. Não é os jovens. Somos nós. Para os jovens é uma novidade, mas é uma novidade que eles dominam. Para nós adultos é uma novidade que a gente não domina. A gente quer descobrir. Quer descobrir o que é que tem lá. Aí faz a mesma coisa que eles. Temos que tomar cuidado, irmãos. Jesus está voltando. Nós não podemos escarnecer da mensagem que nós recebemos, não. Nós temos que viver a mensagem. Viver. Foi para isso que eu fui chamado, para viver a mensagem. Senão, irmãos, eu vou ficar de fora. O reino vai vir. Jesus disse assim, ó, quando eu vir, todo o olho o verá. Vocês entendem isso? Todo o olho vai ver. Mas nem todos subirão. Quando você pega Mateus capítulo 24, Jesus explica 5 parábolas. 2 em Mateus 24, 3 em Mateus 25. Lembra das parábolas? Mateus 24, a parábola da figueira. Ele cita Noé como exemplo. Mas ele diz assim, ó, um grupo fica e o outro sobe. Aí ele vai para a segunda parábola do servo bom e do servo mau. Lá em Mateus 24, o que acontece nos dois grupos? O servo bom sobe. Por que ele sobe? Porque ele come de um alimento e alimenta o seu conservo com o alimento certo. Esse grupo sobe. E o servo mau espanca e come com ébrios. Esse grupo fica, disse Jesus. Mateus 25, parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nércias. 5 sobe, representando o grupo que subia. E 5 fica, porque estava em falta no azeite.
Aí ele explica a parábola do servo bom, do servo fiel e do servo infiel. Lembra? O que ele disse para o servo fiel? Muito bem, servo bom e fiel. Pode subir. E você, servo infiel, porque escondeu seus talentos e seus dons? Fica. Aí ele vai para a última, que é a parábola do julgamento, irmãos. Nesse julgamento, ele diz o que? Tem dois grupos, um à direita e outro à esquerda. O da direita sobe, e o da esquerda fogo. Entenderam? É simples a matemática de Deus. Um sobe e o outro grupo fica. Se nós somos chamados, irmão, não é para zombar de Deus, não. Se eu fazer diferente do que a Bíblia está me dizendo aqui, ó, eu estou zombando de Deus. Zombando de Deus. Essa é a nossa realidade. Use a sua vida para mostrar Jesus. Jesus. O seu caminhar tem que ser diferente do povo aí fora. O seu caminhar. Não estou dizendo nem as outras coisas, irmãos. Não vou nem falar aqui de roupa. O seu caminhar tem que ser que nem um do cristão. O seu pensar tem que ser que nem um do cristão. De um candidato ao reino dos céus. As suas conversas têm que ser que nem um candidato ao reino dos céus. Assim você divulga Jesus. Porque se não for assim, irmãos, nós iremos ficar. Porque nós somos chamados para representar e não para zombar. Aí Pedro completa dizendo assim, olha, mas... ele diz assim no verso 9, mas não retarda ao Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é paciente, irmãos. Longânimo, né? Para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem muitos de nós que precisamos nos arrepender muito, irmãos. Muito. Mudar. Dizer chega, não basta no que eu estou comendo, no que eu estou vestindo, no que eu estou vendo. Chega. Pedir o perdão do Senhor por tudo que fizemos, representando mal o seu nome aqui dentro. Não basta para que Jesus volte. Aí Pedro completa dizendo que o dia do Senhor vai vir como ladrão, vai pegar muitos de surpresa. Muitos que querem viver do jeito que quer divulgar o que quer postar o que quer. Muitos de nós estamos assim dentro da igreja. Muitos. Então, irmãos, a mensagem é para nós. Nós temos que representar Jesus. Eu vou encerrar aí mesmo em Pedro, só que no capítulo 2. Voltem uma página. 2 Pedro 2. 2 Pedro, capítulo 2. Nós iremos encerrar com esses versos. A partir do verso 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. O verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas ele preservou a quem, irmãos? Noé. A Noé. Por que ele preservou a Noé? Continue lendo. Isso, porque ele era um pregador da justiça. E mais 7 pessoas. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Por que ele preservou a vida de Noé, irmãos? Porque era um pregador da justiça. Noé não pregava só falando, Noé pregava fazendo. Essa era a diferença, irmãos. Você foi chamado para ser um cristão, seja você adventista, seja você da Assembleia, da Pentecostal, seja você da Mundial, da Universal, congregação, seja você de onde for, você foi chamado para ser um representante de Deus. De Deus. Não era um representante, um pregador da justiça. Por isso que ele entrou na arca. Ele pregava fazendo por 120 anos, mas vivendo a mensagem, irmãos,
do juízo, vivendo. Eu e você temos 3 mensagens para serem pregadas. Apocalipse capítulo 14, as 3 mensagens angélicas. Noé pregava dizendo assim: olha, vai vir um dilúvio, entrem na arca, esse planeta vai ser destruído por água, entrem, daqui a 120 anos, as portas irão fechar, vocês estão vendo essa construção, cabem todos que queiram entrar, mas vai vir um dilúvio. Você sabe qual é a primeira mensagem angélica? Apocalipse 14, versos 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. O verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dei glória, pois chegou a hora do seu juízo. Mensagem de juízo: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Não é uma mensagem de juízo, irmão? Quando você vai para a terceira mensagem, no verso 9, eu vou pular a segunda, a terceira mensagem, do verso 9, diz que esse anjo também ele vai dizer em grande voz: todo aquele que adorar a besta ou a sua imagem e receber a sua marca, seja na mão ou seja na fronte, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado ser mistura do furor da sua ira, e será atormentado de dia e de noite perante os santos anjos e na presença do Cordeiro. A mensagem não é forte, irmão? Muito forte. Todo aquele que zombar de Deus, que não receber o seu selo, a sua marca, a sua identidade, vai queimar no lago de fogo e enxofre. Essa é a mensagem. Continuando, ele diz o outro exemplo aqui, ó. O verso 6: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Mas ele livrou quem, irmãos? Ló. Mas antes do nome Ló tem um nome aí. Antes do nome Ló tem um outro nome. Qual o nome? Mas livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Qual dessas duas histórias você se identifica, irmãos? Nós estaríamos vivendo também numa geração que nem Ló, ímpia, injusta, perversa, e tudo que você está vendo, irmão, como anda a tua mente por tudo que você vê aí fora, mesmo sem você querer ver, como está aí fora, está fácil de ver as coisas? Ah, se nós pudéssemos andar com um tampão nos olhos, né, irmãos? Tudo que Ló via influenciava na sua mente. Mas a Bíblia diz que este justo Ló, lógico, irmão, que nós não vamos ser justos. Você pode dizer assim: irmão, mas ser justo, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Irmãos, justo, na sua justiça não há mesmo, não tem mérito, mas na justiça de Cristo há possibilidade sim de sermos justos na justiça de Cristo. Porque eu tenho que representá-lo. Tudo que Ló via estava atormentando a sua alma, mas ele foi considerado um homem justo. Ah, Senhor, e se lá tiver 10 justos? Eu sabia que não tinha, mas tinha Ló, que era justo. Nós sabemos, irmãos, que quando Jesus voltar, o reino voltar, nós sabemos que não é a congregação toda que vai subir. São alguns, irmãos. Infelizmente vai ser alguns. Porque muitos de nós, irmãos, estamos sendo atormentados por tudo que estamos vendo, mas continuamos ali representando Jesus. Ah, o mundo come isso, eu não como, irmãos, porque Deus está pedindo para eu não comer. Ah, o mundo assiste isso, eu não assisto, porque Deus, meu amado, quando Daniel chegou em Babilônia, ou era
em comer ou era morrer. Daniel falou o quê, irmãos? Não como. Mesmo que venha a morte, eu não como isso. O povo adventista tem uma mensagem de saúde pura, limpa, vinda do céu. E o que nós estamos fazendo? Comendo o que não devemos. Ah, irmãos, mas se eu comer, irmão, isso não é ponto de salvação. Lógico que não é ponto de salvação, mas é ponto de consagração. Daniel não quis comer porque ele estava consagrado a Deus. A sua vida pertencia a Deus. Ele estava se consagrando a Deus. Ah, então quer dizer, se eu comer, eu vou para o inferno. Ah, se eu... Irmão, vai ter gente no céu que comeu. Mas nós somos chamados para não comer. Eu recebi essa mensagem para viver. Eu recebi a mensagem para viver. Ah, mas tem muitos que vão para o céu comendo isso, vestindo aquilo, falando aquilo. Irmão, olhe para você. Nós vamos ser julgados pela luz que temos. Pela luz que temos. Se eu ficar contando o que está lá fora, eu vou junto. Eu tenho que viver o que eu recebi. E eu louvo a Deus por ter conhecido essa mensagem, irmão. Eu louvo a Deus. E eu tenho que viver. Se eu não quiser viver, é simples. Eu vou procurar uma denominação que tem um monte aí fora, irmão, que não tem essa mensagem. Aí eu vou viver a mensagem que eles me deram. Mas lembre-se que você já passou por aqui. E uma vez conhecido, é conhecedor da verdade, irmão. Não é verdade isso? Nós temos que representar, irmãos, Jesus. Ele diz assim como foi nessas gerações, vai ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, irmãos. Ele quer que você ainda se arrependa. Ele está dando um tempo para mim e para você. Há tempo de mudar. Temos tempo. Só que ao sair daqui, a gente não sabe o que vai acontecer, irmão. Jesus pode voltar para mim, voltando de carro para o meu lar. Que nem o exemplo que o irmão citou aqui à frente do pastor. Tudo pode acontecer, irmãos. Não estamos sujeitos a tudo isso. Então tem que tomar a decisão é hoje, ao lado de Deus. Hoje. É difícil, irmão? É difícil, não é fácil. Enquanto o mundo lá fora está festejando, nós estamos aqui. Enquanto o mundo come de tudo, nós não podemos. Enquanto o mundo fala de tudo, veste de tudo, nós não podemos, por amor a Deus. Deus quer um povo que o represente. Quando Ele chamou o povo de Israel, Ele disse assim, ó, vocês vão ser nação, vai ser minha nação, é própria, de propriedade minha, vai ser particular, meu. Assim como eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos, separados, diferentes. Ah, Senhor, mas as outras nações, as outras nações têm um rei, nós também queremos um rei. Aí Deus diz, tudo bem, é o que vocês querem. Quais as consequências? O asilo, o exílio, melhor dizendo, o exílio, ser exilados, presos, maltratados. Vocês não querem um rei? Tudo bem. Não é assim que aconteceu? Todos nós queremos ir para o céu. Nós temos que obedecer a palavra, irmãos. Que Deus nos ajude para isso. Amém. O Espírito do Senhor, irmãos, continue aqui, ó, nos incomodando. O Espírito de Deus venha incomodar essa igreja, irmãos. Não fique bravo com o pregador. Entenda que é Deus fazendo isso porque Ele te ama. Eu repreendo disso, Senhor, repreendo e disciplino a quanto os amo. Ele te ama. Ele quer ver você no céu, irmão. Ele chamou você para ser luz. Você tem que ser diferente. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Ele nos dê um despertar amanhã na sua presença. E amanhã começa um novo dia ao lado de Deus. Amém. Que ao deitar hoje, que nós possamos dizer assim, Senhor, me desperta amanhã, Pai. Me dá mais uma oportunidade, Senhor, de representar o Teu nome. Que o meu falar, Senhor, que o meu falar seja uma pregação para as outras pessoas. Que o meu vestir, que o meu comer seja uma pregação.
Que eu seja, que nem disse Paulo, um sacrifício vivo, Senhor, na tua presença. Me usa com tudo que eu tenho. Foi para isso que fomos chamados, irmãos. Não para ser igual ao mundo. Porque o céu nos aguarda. Em breve, o reino vai ser visível para todos. Todo o olho o verá. Todo o olho verá. Ora, vem Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos ouvir mais uma mensagem? Sim? Na sequência nós iremos orar. Tá bom? No final do louvor, se coloque de pé e nós iremos orar nosso Deus. Amém.